Bom dia, sejam muito bem-vindas. Vamos para mais um devocional. Compartilha, minhas irmãs, essa live. Compartilha essa live para que nós possamos aqui fazer o nosso devocional. Compartilha. Se você tiver tranquila aí, compartilha. Amém? Glória a Deus. Vou esperar só um pouquinho aqui as minhas irmãs entrarem para a gente começar o nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 37, do 27 em diante. Amém? Glória a Deus. Compartilha. Já está chegando aqui as minhas irmãs. Compartilha. Amém? Bom dia para mim. Boa noite para você que está no Brasil. Bom dia, Nia. Seja bem-vinda, meu amor. Minhas irmãs, compartilha essa live. Compartilha essa live. Você vai abençoar outras vidas. Você vai abençoar outras mulheres, outras pessoas. Compartilha. Vamos chamar mais gente para estudar a palavra de Deus conosco. A palavra de Deus é muito preciosa. A palavra de Deus, ela causa impactos profundos na nossa vida. Ela abre os caminhos. Ela nos tira da cegueira espiritual. Então vamos, né? Vamos compartilhar aquilo que Deus tem nos dado de graça, que é a tua palavra. Seja bem-vinda, Neide. Boa noite. Paz do Senhor Jesus, paz de Deus. Glória a Deus por vocês estarem aqui. Minhas irmãs, enquanto as irmãs estão entrando, eu vou me apresentar. Eu sou Angelita Caio, eu sou teóloga, sou serva do Deus Altíssimo em primeiro lugar, né? E eu sou idealizadora do programa Emagreça com a Bíblia. A gente entende que o Emagreça com a Bíblia é um ministério que Deus colocou nas nossas mãos para conduzir mulheres na restauração do seu altar, na restauração, na reconstrução, né, do seu altar, na reconstrução da sua identidade, na reconstrução da ativação do seu propósito, do seu legado. Então Deus, ele colocou isso no meu coração, e isso foi me revelado. Eu tive um sonho muito, muito estranho a princípio, mas hoje eu tô entendendo tudo. Eu sonhei que eu estava numa igreja e existia uma casa dentro da igreja. E dentro dessa casinha, dentro da igreja, estava escrito reconstrução, bem grande. Reconstrução era a palavra. E eu contei para o meu pastor na época, isso já faz mais de 5 anos. E eu contei para o meu pastor na época, o meu pastor falou: Gê, vamos orar, porque eu não entendi, eu não tive discernimento. E eu falei: eu também não. E aí passou-se o tempo. Quando eu comecei o meu processo de cuidado com a minha saúde, Deus foi trazendo à minha mente. E aí Deus me deu o entendimento. Porque o que era aquela casa dentro da igreja? Era pessoas. Porque casa significa templo. E nós somos o templo de Deus. E nós somos o templo de Deus. Então, o que eu entendi é que eu iria cuidar de pessoas, que eu iria cuidar de mulheres, que eu iria cuidar de mulheres. E é o que Deus está me entregando hoje, cuidar de mulheres que estão hoje num ciclo de alimentação, num ciclo que não consegue sair desse ciclo, porque a mente está cauterizada, porque a mente está inflamada, porque o corpo está inflamado, e aí não consegue ver o legado, não consegue ver aquilo que o Senhor tem para sua vida. Amém? Então vamos orar
para a gente entrar aqui no nosso devocional de hoje. Nós vamos estudar hoje a partir do versículo 27 e amanhã é nossa sexta-feira profética, hein? Amanhã a gente pega todos os ensinos que Deus nos trouxe essa semana e a gente amanhã vai orar em cima disso, vai profetizar. Minhas irmãs, quando vocês entenderem o poder que é profetizar, o poder que é liberado sobre as nossas vidas, sobre profetizar, vocês não têm noção. Então, se você puder amanhã estar ao vivo comigo também, não falte, porque o Senhor tem grandes coisas para nos abençoar. Tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e eu quero te louvar por isso, Pai. Eu quero te agradecer por esses momentos que nós temos tido aqui de reflexão da tua palavra, aonde o teu Espírito tem ministrado aos nossos corações, tem nos mostrado o nosso propósito, tem nos mostrado o legado que o Senhor quer deixar através das nossas vidas. Obrigado por abrir os nossos olhos, obrigado por estar trazendo tantas mulheres, Pai, para que cada uma seja ativada na sua área, para que cada uma seja tocada pelo teu Espírito e que saia das prisões espirituais, prisões de compulsões alimentares, prisões, Pai, mentais, prisões físicas, Pai, em nome de Jesus, traga libertação para nós e que nós possamos ouvir a tua voz hoje. Espírito Santo de Deus, fale conosco. Nós reservamos esse tempo aqui, Senhor, para que o Senhor ministre ao nosso coração. Nós reservamos esse tempo especial para que o Senhor nos visite com poder, com graça e que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ter sede da tua palavra. Nos ajuda a ter sede da tua vontade. Nos ajuda a ter fome do Senhor. Que toda a nossa fome alimentar, as compulsões alimentares, sejam convertidas em fome do Senhor. Em fome de ouvir a tua voz. Em fome de ouvir o que o Senhor deseja para a nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós estamos aqui reconhecendo que nós somos falhas, fracas, pecadoras, mas que o Senhor tem muito para depositar no nosso coração. E é nessa confiança que nós entramos nesse estudo. Em nome de Jesus, nos visita com poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O povo unido jamais será vencido. Amém. O povo unido jamais será vencido. Eu creio nisso. Coloca seu nome aqui pra gente, por gentileza. É a primeira vez que você tá aqui no nosso devocional. Então vamos entrar, minhas irmãs. Conto com os comentários de vocês aqui, tá? Para vocês já profetizar. Aproveita esse momento para você profetizar. Profetiza, minha irmã. Abra sua boca, profetiza. Então, nós estamos estudando a história, né, de José. A traição, nós vimos que ele foi traído pelos próprios irmãos. E a gente percebeu que a traição mais difícil de superar não é a que vem de fora, né? A traição mais difícil de superar é aquela que vem de quem te chama de irmão, não é verdade? Pode ser o irmão biológico ou pode ser até o irmão da sua igreja. Quando alguém trai a gente, é muito difícil de superar quando é principalmente da nossa família, do nosso convívio. E nesse trecho de Gênesis que nós estamos estudando, nós não estamos diante de inimigos declarados, mas de irmãos de sangue, homens que partilharam a mesma casa, o mesmo pai, a mesma promessa e mesmo assim eles decidem vender José. O capítulo não fala mais de inveja oculta, mas vai falar da exposição do coração dos irmãos de José. Eles decidem vendê-lo. Primeiro eles tinham decidido matar, mas agora eles decidem vender. O capítulo não tá falando mais da inveja oculta que eles tinham, mas da ação consumada. O que começou com ciúme virou o quê? Conspiração. O que era para ser só ressentimento no coração, agora é um plano estratégico movido por conveniência. E o mais chocante é que ninguém impediu. Ali o Judá, ele tentou, mas ele demorou.
e os outros só assistiram. Todos se calaram, todos consentiram. Essa é a cena que o texto revela para nós aqui e o que acontece quando nós silenciamos diante do mal. Olha só. O que acontece quando nós silenciamos diante do mal? Minhas irmãs, vocês já viram quanto o mal ele está avançando rapidamente? Muitas vezes pode ser por causa da nossa negligência. Por isso que eu falo para você, abra a sua boca para você profetizar. Abra a sua boca para você ser profeta de Deus na sua casa, na sua família, na sua própria vida. Quando nós relativizamos o pecado, por ele vir de dentro de casa, ou quando nós escondemos nossas omissões atrás de justificativas emocionais. Então, quando a gente não corta o mal pela raiz, ele começa a avançar. Mas mesmo aqui, o Deus da promessa não está ausente. Enquanto os irmãos tramam contra o José, Deus está movendo. Enquanto José desce no poço, Deus está preparando o caminho para o trono. Enquanto o homem negocia, o céu continua governando. Este não é apenas um relato de dor, ele é um espelho espiritual. Quantas vezes nós também vendemos alguém com palavras que ferem? Olha só, vendemos alguém com palavras que ferem, consentimos em silêncio com o erro de quem amamos e choramos depois, não porque amamos de verdade, mas porque tememos ser expostos. Este estudo vai nos confrontar ao olhar para dentro de nós e perguntar: quantas vezes eu fui cúmplice daquilo que o Espírito Santo queria confrontar? E mais, será que meu arrependimento é genuíno ou é só medo das consequências? Hoje, o Senhor está nos chamando a romper com a omissão, com o silêncio, com a justificativa emocional e também a crer que mesmo quando nos traem, Deus não nos abandona. Ele nos posiciona. Então se prepara para o que você vai ler a seguir. Não é só sobre José, é sobre eu e você. Amém? Vamos lá. Versículo 27 vai continuar a história de José falando assim: venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, pois é nosso irmão, nossa própria carne. E seus irmãos concordaram. Olha só, quando eles falam venham, essa palavra aqui é um convite à conspiração. Mostra que a decisão foi coletiva e não isolada. Vamos vendê-lo. Do hebraico, essa palavra significa vender como escravo ou como mercadoria. José aqui, ele está sendo desumanizado. Não tocaremos nele. Olha só, a estratégia para aliviar a culpa deles. Ah, não, nós vamos vender, mas nós não vamos tocar nele. Nós não vamos machucar ele. Mas a consciência deles estava trazendo a eles a culpa. Era irmão deles. E essa daqui é a estratégia que eles usam para aliviar a culpa deles. A crueldade aqui é travestida de compaixão. Ele continua no versículo: nosso irmão, nossa própria carne. Olha só, o uso do vínculo emocional aqui como desculpa para não matar. Mas isso não os impediu de negociar José. O pecado, e aí eles pegam e concordam em vender José. E aí o pecado aqui é selado por um consenso. O mal agora, ele se torna coletivo. Mas o que esse texto que a gente acabou de ler, ele significava para os ouvintes que estavam ouvindo na época, que nós sabemos que Gênesis foi escrito por Moisés, e Moisés estava contando essa história aos hebreus que tinham saído como escravo do Egito. Então, o que eles, quando eles ouviram esse versículo, esse texto, o que eles entenderam? Eles entenderam isso como um escândalo. Os patriarcas da promessa agindo como pagão. Olha só, os patriarcas da promessa agindo como padrão.
Qual que é o princípio que é revelado aqui? O princípio eterno que é revelado aqui. Que quando eu e você se cala, a gente consente. Quando eu e você se cala, a gente está consentindo com aquilo que fizeram, com aquilo que falaram. Eu e você precisamos nos posicionar, ter opinião própria. O silêncio diante do erro é uma aliança com o inferno. Olha só, minhas irmãs. Hoje, o mundo tem nos ensinado a nos calar, porque qualquer coisa que nós falamos, existem as pessoas que concordam, mas existem também os ataques. E a gente não quer sofrer ataque. A gente quer ficar na nossa área de conforto, sem ser atacada, sem ser julgada. Mas espera aí, aquele princípio que está lá dentro do seu coração, que você acha errado, que você não concorda e você tem se calado, você tem feito aliança com o inferno. Infelizmente. Ah, Angelita, mas isso daí é muito forte. Eu não quero me expor, eu não gosto de me expor. Minha irmã, isso aqui é o Espírito Santo que está falando aqui no nosso coração. Se eu e você vemos um erro, nós precisamos sim nos posicionar com amor, com respeito, porque quando nós falamos com outra pessoa, nós temos que entender que essa outra pessoa, ela é imagem e semelhança do Senhor. Então, nós estamos falando com a imagem e semelhança do Senhor, então por isso nós devemos respeito às pessoas. Nós devemos uma comunicação respeitosa. Nós devemos uma comunicação de amor. Porque se nós somos representantes de Deus aqui nessa terra, nós devemos uma comunicação com amor. Principalmente nós que somos cristãos. As nossas palavras precisam mostrar para as outras pessoas que a gente tem Cristo. Amém? Então, qual que é a aplicação desse texto aqui para nós? Você já relativizou o erro de alguém próximo? Ou seja, você já fez vista grossa com o erro de alguém que é próximo a você? Você já se calou para manter a paz? Quando não há confronto, há conivência. Olha só, quando não há confronto, minhas irmãs, há conivência. Se você está se calando, você está conivindo com o erro da outra pessoa. Mas hoje o Senhor está nos alertando para isso. Qual que é a aplicação que eu e você tira disso para a nossa vida? Eu e você estamos aceitando o erro porque é menos pior do que confrontar? Você já usou mais... Ah, é minha amiga, eu não vou confrontar não porque é minha amiga. Ah, eu não vou confrontar porque essa pessoa é difícil. Ah, eu não vou confrontar porque essa pessoa não aceita. Minha irmã, isso é uma desculpa para você não confrontar. Nós precisamos ser corajosas. E também aceitar o confronto. Porque aqui nós estamos falando na primeira pessoa, de a gente fazer a ação. Mas nós também precisamos ser humildes para quando alguém vier confrontar a gente pelo menos pensar naquilo que estão falando. Porque pode haver verdade naquilo ali. O Senhor pode estar usando alguém para querer nos alinhar de novo no caminho. E muitas de nós temos resistência quando alguém vem nos confrontar. Mas a palavra de Deus nos ensina a ter um coração ensinável. A ter um coração que o Senhor quer nos ensinar. Então, qual que é a aplicação prática para mim e para você? Não diga mais, ah, é minha amiga, é minha carne. Ah, não vou fazer isso, como alguma justificativa para não agir. O verdadeiro amor, ele não protege o erro. Ele corrige com temor e com verdade. Presta atenção. O verdadeiro amor, ele não vai proteger o erro. Ele vai corrigir com temor e com verdade. Amém? A irmã Kátia já participou aqui, ó. Sim, já me calei para evitar conflito e depois fiquei muito mal, até mesmo fisicamente. Sim, irmã Kátia. É assim que a gente se sente, porque o Espírito Santo, ele nos incomoda, ele nos dirige. Ó, sentimento de peso na consciência, exatamente. Mas hoje o Senhor está nos dando essa direção, né? Que nós precisamos confrontar,
com amor e com verdade. Amém? Peça para o Espírito Santo, me dê as palavras certas para usar, me dê o momento certo de falar. Às vezes ali no calor do momento não é o momento certo, mas você pode pedir a oportunidade para o Senhor. Amém? Versículo 28 vai dizer assim: quando os mercadores midianitas se aproximaram, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Olha só, os irmãos dele agora faz uma ação. Eles tiram ele do poço, não para restaurar, mas para entregar na mão de vendedores, na mão de compradores. Olha o preço, 20 peças de prata, valor de um jovem escravo. Eles venderam José. A gente vê essa referência lá em Levítico 27:5, que esse era o valor de um jovem quando era vendido como escravo. Mostra aqui o quanto José foi desprezado, o quanto José foi humilhado. E aí eu penso com você, lá na hora que os irmãos de José encontram ele como governador do Egito, será que toda essa história não passou pela cabeça de José? Será que José não falou assim, olha, aqui está os que me venderam por 20 peças de prata. E hoje está na minha mão para eu poder me vingar deles ou para eu poder sustentar eles. Venderam aqui, fala sobre a promessa. A promessa, ela está sendo tratada aqui pelos irmãos de José como um produto. Levaram para o Egito. O destino parecia humilhação, mas era o quê? Direção profética. Como que os ouvintes hebreus, eles entenderam isso? Que isso era a maior vergonha. O escolhido sendo descartado pelos seus. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Jesus veio, só que Jesus foi descartado. Jesus foi desprezado por aqueles que deveriam acolher, por aqueles que deveriam recebê-lo como Senhor e Salvador. Qual que é o princípio eterno revelado aqui? Deus usa até as decisões malignas dos homens para empurrar seus filhos ao propósito. Olha só. Deus usa até as decisões malignas dos homens para empurrar seus filhos ao propósito. Qual que é a aplicação que a gente tira para a nossa vida aqui? Mesmo quando te vendem, Deus vai te posicionar. Não se preocupe, minha irmã. Estão vendendo você, estão falando algo a seu respeito, estão injustiçando você, estão falando aquilo que não é verdadeiro. Não se preocupe com isso. Quem está te vendendo ainda está promovendo o que Deus está fazendo na sua vida. Acredite nisso. Pode acreditar. Amém? Como que a gente pode aplicar essa lição que nós acabamos de aprender? Eu e você fomos traídas? Fomos descartadas? Ou fomos vendidas por alguém próximo? Qual é o valor que colocaram em você? Mas esse valor, ele não define o seu destino. O valor que os outros falam de você não vai definir o seu destino. O seu destino já está definido por Deus. Foi por algo que Ele colocou dentro de você. E isso ninguém vai conseguir tirar. Então, para de se distrair com as vozes de fora. Para de se distrair com a opinião dos outros. Para de se distrair com aquilo que falam de você e não é verdadeiro. Existe uma chave aqui. Quando falam de você, você precisa analisar. E se duas pessoas falam o mesmo de você, você precisa analisar com mais profundidade ainda. Porque pode ser algo que Deus está usando para que você possa mudar. Mas quando falam algo de você e aquilo não testificou no seu espírito, não te confrontou, não te incomodou, o Espírito Santo não usou para te confrontar, então isso é distração do propósito. Para de dar ouvido para essa voz. Amém? Então, o conselho de Deus para nós hoje é:
permaneça firme. O Egito parece até cativeiro, mas é o caminho do governo. É o caminho que Deus vai te colocar para governar, minha irmã. Deus não precisa da aprovação dos outros para te promover. Deus não precisa da aprovação de ninguém para te promover. Deus está olhando para o seu coração, Deus está olhando para as suas atitudes, para o seu comportamento e para a sua obediência a Ele. Deus está olhando isso. Deus não está olhando o que os outros falam a seu respeito. Guarda isso no seu coração. Versículo 29. Deixa eu beber mais um pouquinho de água que secou a garganta aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Se você puder, comenta aqui para mim. Tá fazendo sentido? Versículo 29 diz assim: quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. Voltou ao poço revela a sua intenção secreta de resgatar José. Há uma revelação quando ele volta lá. Ele não estava mais lá. O tempo tinha passado. O plano de Rúben chegou tarde. E o que ele faz? Ele rasga suas vestes. O que é isso? É um símbolo de luto. No hebraico, quando as pessoas rasgavam as suas vestes, era um símbolo de luto, dor e arrependimento tardio. É isso muitas vezes que acontece conosco quando a gente não se posiciona no momento certo. O tempo pode passar. A dor e o arrependimento tardio pode chegar. O que os hebreus entenderam quando eles ouviram isso da boca de Moisés? Eles entenderam sobre a tragédia da omissão. A liderança fraca que não age no tempo certo. Minhas irmãs, isso é muito sério. A nossa omissão, ela pode gerar tragédias. Tragédias. Porque uma liderança fraca que não age no tempo certo, ela vai colher as consequências. Por exemplo, você está vendo um erro seu ou da sua família. Vamos pôr na primeira pessoa. Eu estou observando aqui um erro meu. Deus está usando pessoas para falar sobre esse erro meu. E eu omito isso. Eu não coloco isso diante do Espírito Santo para ser tratado. Sabe o que vai acontecer? O pecado, ele se alastra de uma forma que ele começa a cauterizar nossa mente. Ele começa a nos paralisar. E ele nos tira do propósito do Pai. Qual que é o princípio eterno que nós aprendemos com esse versículo? O atraso na obediência abre espaço para o desastre. O atraso na obediência, ele abre espaço para o desastre. Qual que é a aplicação? O Espírito Santo está nos chamando hoje. Não adie mais. Não adie mais, minha irmã. Deus está cobrando de nós posicionamento. Deus está cobrando de nós obediência. Obediência à palavra. Mas também confronto do erro. Confrontar o erro na nossa vida e confrontar o erro de quem o Senhor nos mostrar. Confrontar com amor, confrontar com paciência, com mansidão. Como que eu aplico isso na minha vida hoje? Você sabia o que precisava fazer, mas você já adiou? Você sabia que precisava mudar no seu posicionamento como mulher que edifica o seu lar, como intercessora que edifica o seu lar, mas você adiou isso e hoje você está colhendo consequências amargas, hoje você está colhendo tragédias amargas por conta que você não se posicionou, principalmente como mulher que edifica o seu lar. E a edificação, ela só pode acontecer quando nós estamos entregues ao Espírito Santo, porque quando nós estamos entregues à nossa carne, nós somos chamadas de mulher tola. E a mulher tola, ela destrói o lar, destrói a si mesma com a própria mão.
A mulher tola que não é entregue ao Espírito Santo, ela se destrói e ela destrói tudo ao seu redor. Então, hoje o Espírito Santo está nos confrontando. Você sabia o que precisava fazer, mas você adiou? Você está lamentando algo que poderia ter sido evitado lá atrás? Mas não foi evitado porque você não se posicionou, porque você se omitiu, porque você deixou o mal se alastrar em você, na sua casa. Qual que é a aplicação prática? Quando o Espírito Santo te incomodar, minha irmã, obedeça imediatamente. A procrastinação espiritual pode custar destinos. A procrastinação espiritual, ela pode custar destinos. Gênesis 37:30 vai dizer: e voltando a seus irmãos disse, o menino não está, e eu, para onde irei? Olha só, ele pega e volta para seus irmãos e fala, o menino não está. Essa fala, ela é um grito de perda, mas sem arrependimento verdadeiro. Ele fala, para onde eu irei? É um egoísmo disfarçado de dor. Rubem está temendo aqui a reação do seu pai, não o destino de José. Não o destino de José. Ele está temendo o que poderia acontecer com ele como responsável ali por ser um dos irmãos mais velhos. O que os ouvintes hebreus entenderam quando Moisés estava contando essa história? Que há uma possibilidade da gente ter remorso sem confissão. Uma dor centrada em si mesmo, não no outro. Uma dor centrada na consequência do que pode acontecer comigo. Então isso é um remorso sem confissão. Há um princípio eterno sendo revelado aqui. Remorso sem arrependimento é prisão emocional. Remorso sem arrependimento é prisão emocional. Qual que é a aplicação que eu e você pode tirar desse texto? Deus não quer lágrimas pela consequência. Ele quer entrega pela verdade. Deus não quer lágrimas pela consequência. Ele quer entrega pela verdade. Será que eu e você estamos chorando pelo que nós perdemos? Ou porque o erro foi descoberto? Ainda, será que eu e você estamos escondendo a verdade para proteger a nossa imagem? Deixa cair a máscara, minha irmã. Deus questiona nossa atitude. Patrícia, não entendi muito bem. Mudança de comportamento. Isso. Hoje Deus está nos confrontando para nossa máscara cair, para a gente confessar. Deus prefere um coração quebrantado do que uma reputação intacta. Olha só, Deus prefere o meu coração e o seu coração quebrantado diante dele, dizendo, Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei contra o Senhor. Senhor, eu falei o que não devia. Senhor, eu fiz aquilo que entristeceu o seu coração, me perdoa. Me ajuda a mudar. Me ajuda a ser transformada. Me ajuda a ser dependente do Senhor. É isso que Deus quer de nós hoje. Quais são as principais lições que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que comer em paz com a alma em culpa revela cauterização. Olha só, quando nós comemos, nós vimos que ontem o texto tratou sobre alimentação, né? Por que alimentação? Porque José tinha sido jogado no poço e os irmãos vão comer. Então, o que a gente aprendeu como lição aqui?
que comer em paz com a alma, mas em culpa, revela o quê? A cauterização da mente. Quantas de nós comemos pensando que estava em paz com a alma, mas existe toda essa sujeira, todo esse comportamento, todos esses sentimentos que eles tinham, de ira, de inveja, de assassinato. Eles estavam com a alma cheia disso, mas eles pensavam na mente deles que eles estavam em paz. E isso está revelando o quê? O quanto a mente deles estavam cauterizada. Minhas irmãs, isso é muito sério. Será que eu e você estamos comendo em paz? Mas a comida que a gente está comendo está trazendo para nós uma série de consequências. Uma série de consequências como inflamações, como paralisias, como inflamações crônicas. O que é uma inflamação crônica? Quando você já é detectado com uma diabetes, isso já é uma inflamação crônica. Quando você já é detectado com Alzheimer, isso já é uma inflamação crônica. E você sabia que a maioria das inflamações crônicas, elas são causadas pela má alimentação? Mas quantas de nós ainda estamos com a alma toda cheia de sujeira, com falta de perdão, com falta de entendimento sobre aquele alimento que a gente come e o que ele está causando sobre a nossa vida? E mais, a gente ainda coloca esse alimento na nossa mesa para que os nossos entes queridos comam. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? Está revelando, a gente faz essa atitude, isso está revelando a nossa mente cauterizada. Segunda lição, justificativas emocionais nunca santifica o pecado. Vá com Deus, Nia. Deus abençoe seu trabalho, minha irmã. Ó, a Patrícia escreveu, Deus quer nossa atitude. Entendi agora, é verdade. Então, quais são as justificativas emocionais que nós temos feito, mas que não vão santificar o pecado? Quais são as justificativas emocionais que nós temos tido que não vai justificar o pecado? O pecado, ele só é perdoado. Ele só é perdoado quando há confissão e arrependimento. Será que eu e você estamos dizendo assim, ah, mas eu só fiz isso porque estava com medo. Eu só fiz isso porque ele fez comigo também. Ah, mas eu me calei porque era minha amiga. Ah, eu sabia que era errado, mas eu não queria magoar. Será que nós estamos nos comportando assim? Essas justificativas, elas nascem de uma alma. Elas nascem da alma, dos sentimentos, dos traumas, dos vínculos afetivos, mas não tem poder diante de Deus para tornar o erro aceitável. A Bíblia é exposto isso com muita clareza. Jeremias 17:9 vai falar, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração humano, ele busca atalhos emocionais para escapar da responsabilidade espiritual. Mas nenhum sentimento, por mais sincero que pareça, tem autoridade para santificar uma escolha errada. Lembra de Saul? Lá em 1 Samuel 15, ele desobedeceu o Senhor e tentou justificar, dizendo que poupou os despojos para oferecer em sacrifício, mas Deus o rejeitou. Então, quando Samuel chega para ele, Samuel fala para ele assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Lembra de Ananias e Safira? Eles esconderam a parte da oferta. Talvez eles sentissem medo, insegurança, apego, mas eles fizeram o que? Eles mentiram ao Espírito Santo. E o que aconteceu? Eles caíram mortos. Lembra dos irmãos de José que a gente está falando aqui? Vamos vendê-lo, afinal é nosso irmão.
Eles usaram a emoção para evitar o assassinato, mas ainda assim o venderam como escravo. Eles tentaram justificar o erro, mas isso não santificou o pecado deles. E o princípio eterno que a gente aprende aqui é que Deus não julga as intenções emocionais. Ele quer a verdade espiritual. Não é porque você chorou, porque você teve medo, ou porque você quis perseverar, ou porque você quis preservar a amizade, que o pecado deixa de ser pecado. Pelo contrário, quando nós escondemos o erro atrás da emoção, nós nos afastamos ainda mais da correção do Espírito Santo de Deus. Próxima lição que a gente aprende aqui. O silêncio é um voto a favor do mal. Olha só, o silêncio é um voto a favor do mal. Quando a gente se cala, minha irmã, nós estamos conivindo, nós estamos nos aliançando com o inferno. Hoje o Senhor está nos posicionando para a gente falar, para a gente confrontar, a começar da nossa vida. Aponta, fala seu erro para o Senhor. E depois você vai denunciar também aquele que está errando, que está perto de você. Quarta lição. Até quando te vendem? Deus te move para o propósito. Essa questão aqui é muito preciosa a gente entender. Como que as pessoas podem nos vender? Uma pessoa pode olhar para você e falar de você para outra pessoa. Nesse momento ela tá te vendendo. Ela tá vendendo a sua imagem, ela tá vendendo o seu comportamento, ela tá vendendo as suas palavras, a sua ação, a sua atitude, ela tá te vendendo. Mas não importa o que ela fala de você. Isso não vai tirar você do seu propósito. Mesmo que as pessoas querendo sujar você, querendo falar da sua reputação, Deus, ele continua te movendo para o propósito que ele tem para você. Fique focada na voz do Espírito Santo. Não saia da presença de Deus. Amém, Kátia? Em nome de Jesus. Não importa o que falam de você, não dê ideia para essas distrações, minhas irmãs. Quantos ministérios têm sido paralisados por conta que você está dando ouvido para vozes estranhas, para vozes que não são enviadas pelo Senhor. Ó, Maria Ângela escreveu, o que importa é o que a Bíblia fala sobre mim, exatamente. E também o meu comportamento, né? O que importa é o nosso comportamento também diante das pessoas. Nós precisamos analisar o nosso comportamento o tempo todo. Será que o meu comportamento, o seu comportamento está expressando Deus? Ou será que as pessoas também estão falando com razão pelo que eu estou fazendo? Será que eu sou uma pessoa dentro da minha casa que eu profetizo paz, profetizo bênção, eu gero um ambiente de paz, eu gero um ambiente de bênção, ou eu sou uma mulher tão murmuradora que as pessoas chegam, elas nem me cumprimentam direito e elas já vão cada uma pro seu canto, porque elas não conseguem mais ficar perto de mim de tanto que eu reclamo, de tanto que eu aponto defeitos, de tanto que eu julgo. Qual é o nosso comportamento? Ó, a Kátia escreveu aqui, ó. Larguei meu ministério de 10 anos como líder de intercessão ano passado. Não aguentei. Olha só. Existe também, Kátia, um tempo que o Senhor mesmo nos tira para nos mostrar algo maior. Então você precisa entender do Senhor se foi você que decidiu, que eu não acredito muito nisso, porque eu acredito na soberania de Deus, ou se Deus mesmo te tirou. Porque sabe por que eu tô falando isso? Porque quando a gente estudou a história de Jacó, quando Jacó ele foi lá para viver com o tio dele Labão, que ele foi escondido, senti Deus falar para me afastar. Olha só.
Quando Deus, presta atenção nessa história, que essa história é importante para a gente assimilar como que acontecem os processos de Deus. Quando Jacó vai para lá fugido, né? Porque Esaú queria matar ele, por conta que ele tinha roubado a bênção da primogenitura. Roubado não, ele tinha roubado, né? No sentido de que ele enganou o pai dele ali com a comida e o pai dele acabou abençoando ele. Aí ele fica ali durante um tempo trabalhando para Labão. E aí Labão engana ele também, entregando a filha mais a filha mais velha antes da filha mais nova, porque ele queria, na verdade, Raquel, né? E o que acontece ali? Chega um determinado momento que Deus fala para Jacó em sonho voltar para a terra dele. Mas antes disso, Jacó tinha percebido o quê? Olhares diferentes, o ambiente mudou, os murmúrios tinham começado. Então, se foi nesse contexto que você estava, talvez tenha sido o próprio Deus que te tirou para te levar a um outro nível, a um outro lugar. E quando a gente não presta atenção nesses detalhes do texto, a gente pensa que é nós mesmos que saiu. Mas se existia olhares diferentes para você ali, se existiam murmúrios a respeito de você, se você sentia que você não fazia parte mais daquele ambiente, foi o próprio Deus que te mandou voltar, que te mandou recuar, para te levar para um novo tempo. Amém? Fez sentido para você? Quinta lição. Ó, a Cátia escreveu exatamente isso. Então, minha irmã, se prepara que Deus tem algo maior para você. É agora o seu legado que vai ser deixado. Agora você vai cuidar da vinha que é sua, não do outro. Você vai cuidar da vinha que é sua, que o Senhor vai te entregar nas suas mãos. Amém? Amém, Kátia? Você recebe também, minha irmã? Em nome de Jesus. Quinta lição. A omissão da liderança enfraquece os destinos. Minhas irmãs, a omissão da liderança enfraquece os destinos. Minhas irmãs, muitas de nós achamos que nós não temos liderança. Nós temos uma liderança como mulher, como esposa, como mãe. Nossa, Angelita, eu não sabia disso. Então, o que acontece? O que acontece quando a minha liderança é omitida? O que acontece quando a minha liderança é omitida? Minhas irmãs, começam a acontecer as tragédias. Quando a nossa liderança é omitida, as tragédias começam a acontecer dentro da nossa casa, dentro da nossa própria vida. Muitas de nós achamos que nós não temos liderança. Mas deixa eu revelar uma coisa para você que é uma verdade muito espiritual. Você exerce liderança toda vez que você influencia, que você direciona, que você decide ou que você se cala diante de uma escolha. Você tem liderança como mulher, você tem liderança como esposa, você tem liderança como mãe, você tem liderança sobre a sua própria alma, sobre a sua própria casa, sobre o ambiente espiritual da sua família. Isso é sério e isso é profundo. Nossa, Angelita, eu não sabia disso. Pois saiba agora. Saiba agora com temor do Senhor. Deus vai te pedir contas do que você tem omitido, minha irmã. Isso é sério. Porque quando a minha e a sua liderança é omitida, quando eu vejo o erro e fico em silêncio, quando eu percebo que o prato está virando um altar contaminado e não faço nada, quando eu assisto meu filho sendo escravizado por telas, meu marido se perdendo em silêncio, e eu digo, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou enfraquecendo o destino que o próprio Deus me chamou para proteger. Nós somos edificadoras, minha irmã. A omissão da liderança, ela não é neutra. Ela é uma brecha aberta no mundo espiritual. Se posiciona. Se posiciona.
Rúben aqui, ele sabia aquilo que era errado. Ele era o primogênito. Ele tinha autoridade para impedir isso, mas ele ficou no quase. Pensou em ajudar José, mas demorou. E quando ele volta, já era tarde. E o que ele fez? Ele rasga as vestes. Um remorso sem obediência. Uma dor sem atitude. Um lamento sem posicionamento. E quantas vezes nós também estamos assim, rasgando as vestes por dentro, sofrendo porque perdemos um filho para a rebeldia, perdemos a saúde para a gula, perdemos o casamento para o silêncio, mas não temos coragem de nos posicionar quando ainda havia tempo. Ai, Angelita, mas já aconteceu tudo isso comigo, e agora? Se posiciona hoje. Nunca é tarde. Quando o Senhor nos chama, é dia de reposicionar. Hoje o Espírito Santo de Deus está nos chamando. Mulher, assume a sua liderança que eu te dei. Assume o seu posto como mulher que edifica a sua casa. Assume o seu posto como uma educadora para o seu filho. Minhas irmãs, vocês já viram como que a nossa sociedade está? Cheia de pessoas mal educadas, rebeldes, que não respeitam a autoridade. E sabe o que é isso? É falha da nossa liderança. Como mães. Mães que ensinam um princípio. Mães que ensinam um homem e uma mulher ser pessoas de verdade. Pessoas íntegras. Pessoas honestas. Hoje o Espírito Santo de Deus está nos chamando para assumir a liderança que Ele nos deu. Não é título. Nós não estamos falando de título aqui. Nós estamos falando de ministério. Não é um ministério público. É um chamado silencioso. Mas ele é poderoso, minha irmã. Quando a gente assume a nossa identidade. Para a gente liderar no espírito. Para a gente confrontar com amor. Para a gente decidir com coragem, para a gente se posicionar. Porque toda vez que eu e você omite a nossa liderança, um destino perto de você se enfraquece. Uau! Deus está falando muito conosco hoje sobre posicionamento, sobre liderança. Qual que é a sexta lição que a gente aprende? Lamentar sem confessar. Olha só. Lamentar sem confessar mantém cativeiros emocionais. Angelita, como assim? Não entendi direito. Lamentar sem confessar? Que cativeiros são esses? Quais são esses cativeiros? A Cátia escreveu aqui, uau, uau mesmo, uau mesmo. A palavra de Deus nos confronta, né, minhas irmãs? O que é lamentar sem confessar e a gente começa a manter a nossa alma em cativeiro? Muitas mulheres choram, elas sentem o peso, arrependimento, vergonha, dor, mas elas não confessam. Elas não falam com Deus a verdade nua e crua. Elas não colocam para fora o que está escondido. Elas guardam no peito elas guardam no peito e acham que o choro vai resolver. Minha irmã, pecado não confessado não é tratado. Pecado não confessado, às vezes você só chora. Vai ali, Senhor, ai, Senhor, olha como eu tô triste, eu tô isso, eu tô aquilo. Cadê o pecado confessado? Pai, eu tô aqui triste porque eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu tô colhendo consequência de uma atitude que eu fiz. Eu reconheço que o meu esposo tá dessa forma comigo, frio, porque eu sou uma mulher que eu não tenho sabedoria nas palavras. Olha só, confissão. Ó, Senhor, eu reconheço que o meu filho não consegue nem me ouvir mais, porque eu tenho falado tanta besteira.
Ao invés de profetizar bênção na vida dele, eu tenho apontado o erro para ele. Eu tenho falado para ele que ele não vai ser nada na vida, que ele é um desobediente, que ele é um fracassado, que ele só sabe fazer coisa errada. Senhor, eu tô aqui sofrendo com a rebeldia do meu filho, porque eu não consegui profetizar a bênção na vida dele até hoje. Mas hoje, Senhor, muda os meus lábios. Eu tô confessando pro Senhor o meu pecado. O choro, minha irmã, só não vai libertar. A Bíblia diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Na confissão, há um processo de Deus. Na confissão, há uma justiça de Deus para nos perdoar e nos purificar. Mas hoje em dia, quase não se fala em confissão de pecado, né? Hoje em dia, quase não se fala em arrependimento. O perdão e a purificação, minhas irmãs, só vem através da confissão. Não é pela lágrima, é confessar ao Senhor. O que são esses cativeiros emocionais? Cativeiro emocional é tudo aquilo que te aprisiona por dentro. É a culpa não tratada, é a vergonha acumulada, é o medo de ser exposta, é a autoacusação constante, é o vínculo com o passado que você não consegue romper. Esses cativeiros, eles são travas invisíveis que impedem eu e você, mulher, de avançar. Mesmo depois de jejuar, de orar, de emagrecer, ou até de mudar o ambiente. Porque o problema não está do lado de fora, o problema está guardado no escuro da nossa alma. Então nós precisamos confessar. Nós vimos aqui que Rubem chorou, mas ele não confessou. Ele não falou, Senhor, eu não protegi meu irmão. Senhor, me perdoa por essa negligência. Me perdoa porque eu tinha autoridade de brecar toda essa ação e eu não fiz nada. E por isso, Rubem, ele continuou preso aqui no seu cativeiro emocional. Ele fala, o menino está ali, o menino não está ali. Para onde eu irei agora? Parece arrependimento isso, né? Parece que ele está tocado. Mas a Bíblia não relata que houve confissão. Ele não conta nada para o seu pai. Ele não confessa que seus irmãos venderam José. Ele não traz a verdade à luz. E isso produz o quê? Anos de prisão emocional. Um fardo que ele carrega por décadas. Porque ele lamentou, mas escondeu. Ele chorou, mas ele não entregou. Mas, Angelita, o que eu posso fazer com isso? Você precisa parar de só chorar. Chorar é muito bom, lava a nossa alma. Mas você precisa confessar. Confessar. Sem confissão, minhas irmãs, só é uma descarga emocional. Não é cura espiritual. Nós precisamos nos ajoelhar todos os dias aos pés do Senhor e confessar o nosso pecado. Pede para o Senhor, Senhor, eu confesso. Eu comi escondido, eu desejei a comida mais do que a tua presença. Eu me calei quando deveria ter falado. Eu traí meu propósito. Eu omiti a verdade. Eu finjo estar bem, mas estou longe. Me perdoa, Senhor. Eu não quero só lamentar. Eu quero ser liberta. As lágrimas, elas lavam os olhos, mas só a confissão limpa a alma. Você está pronta para ser liberta? Você está pronta para confessar? Glória a Deus. Última lição para a gente partir para encerrar. Minha garganta começou a arranhar. Só o arrependimento verdadeiro gera libertação real.
Só, guarda essa frase aí, põe ela destacada lá na sua geladeira, assim, ó. Só o alimento verdadeiro gera libertação real. É o realmente se render, entregar para o Senhor aquilo que nós precisamos confessar. Minhas irmãs, é tão gostoso quando a gente aprende a confessar os nossos erros, os nossos sentimentos. Eu conto para vocês que quando aparece um sentimento estranho no meu coração, eu já falo, Senhor, que sentimento é isso? É pecado. É pecado, porque tá me deixando desconfortável. Tá me deixando desconfortável, Senhor. Eu confesso esse sentimento. Ó, Maria Ângela tá falando, só o alimento verdadeiro traz libertação real. É verdade, minha irmã. Então, quando vem esse sentimento estranho no meu coração, eu já começo a conversar com o Senhor. Senhor, o que é esse pecado aqui? Dá nome para esse pecado. Me faz entender esse pecado. E aí eu vou na Bíblia, eu oro, eu vou na Bíblia e o Senhor vai me revelando. E aí eu vou lá e vou confessar. Porque quando eu não confesso, minha irmã, parece que a minha alma fica pesada. Você se sente às vezes com a alma pesada? Com alguma coisa estranha aí dentro de você? Isso é o Espírito Santo nos confrontando para a gente confessar o pecado. Quais são os motivos de oração que a gente vai orar aqui hoje? Quais são os motivos de oração que a gente vai orar hoje aqui, dessas lições que nós aprendemos? Isso é muito importante, minhas irmãs, nós tirarmos as orações bíblicas do texto que a gente leu. Nós vamos orar para que Deus... Espera aí só um minutinho. Nós vamos orar para que a gente confesse, né? Se a gente já vendeu alguém por conveniência, se a gente já se calou para manter o conforto, a gente vai clamar ao Espírito Santo que nos livre da indiferença e do remorso sem transformação. A gente vai pedir para o Espírito Santo nos ajudar a se arrepender por cada vez, principalmente que nós comemos, falamos ou agimos sem confrontar a verdade. Nós vamos orar por coragem para obedecer no tempo certo e nós vamos pedir a Deus fé para crer, mesmo quando alguém nos vende, que Deus está nos levando à promessa que Ele tem para nós. Amém? Vamos orar. Então, primeiro motivo de oração, ó, Senhor, eu não quero mais chorar e continuar escondendo. Vamos pedir pro Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui eu estou diante de Ti, diante da Sua presença, com a alma exposta, com as máscaras caídas e com o coração rendido. Eu não venho esconder mais os meus para se tornar cativeiro emocional. Eu venho confessar, porque eu sei que o Senhor resiste ao orgulho, mas se aproxima de quem se humilha de verdade. Pai, nós confessamos que nós já vendemos pessoas por conveniência. Nós já trocamos a verdade por confronto. Nós já ficamos calada para manter a aparência. Nós já consentimos em silêncio para não perder a amizade, para não perder a posição ou para ser aceita. Mas hoje o Teu Espírito nos confronta. Eu não quero mais proteger o erro. Eu me arrependo, Senhor. Eu não quero mais ser cúmplice do inferno com a minha omissão. Eu clamo agora, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, livra-me da indiferença. Queima em mim tudo o que me faz tolerar o pecado.
Destrava o meu espírito, destrava o meu espírito do remorso que só chora, mas não muda, não confessa. Eu não quero mais lamento sem transformação, Senhor. Vem com teu fogo e destrava o que está preso. Eu me arrependo, Senhor, por cada vez que eu comi para calar a minha dor, por cada palavra dita sem sabedoria, por cada atitude que encobriu a verdade, por cada escolha feita para anestesiar a minha alma e não obedecer ao Senhor. Que o teu sangue me purifique, que o teu espírito me endireite e que eu não quero mais justificar o erro com as feridas que me habitam. Eu quero cura real. Dá-me coragem, Senhor, para obedecer na hora certa. Que eu não demore como Rúben. Que eu não espere demais. Que eu não me lembre de coisas que me travem. Que eu não me lamente tarde demais. Desperta em mim a urgência do tempo, a ousadia da palavra e a firmeza do teu espírito. Senhor, aumenta a nossa fé, mesmo que tenhamos rejeitado, trocado, esquecido ou vendido, leva-nos à tua promessa. O Egito parecia até o fim, mas era a direção. Que eu não me perca na dor, que eu não paralise no poço, que eu avance com os olhos do teu governo, com os pés firmes no teu caminho. Eu sou tua, Senhor, e o Senhor ainda está me levando. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero falar com você do YouTube que chegou aqui e ouviu essa mensagem. Se você ouviu essa mensagem, o Senhor hoje quer te reposicionar. O Senhor quer te levar a lugares altos, ativar a sua identidade, ativar o seu legado. E se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a receber esse presente. Porque o Senhor, quando Ele passa a morar na nossa vida, Ele passa a conduzir os nossos passos. O Espírito Santo é nosso ensinador. Ele passa a conduzir os nossos passos. Então, se você chegou aqui hoje, Deus quer te dar esse presente da salvação. Ora, peça para o Senhor, Senhor, até hoje eu tenho andado longe da tua presença, mas hoje eu convido Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Que o seu Espírito Santo venha me conduzir e que o Senhor perdoe os meus pecados. E tudo que for pecado vindo na sua mente, vá confessando para o Senhor. Igual você viu aqui o estudo. Vá confessando para o Senhor. E o Senhor vai lavar a sua alma, vai te limpar e vai te adotar como filho legítimo dele. E aí você vai ver as mudanças na sua vida. E se você quer estudar no Clube da Bíblia com a gente, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa clicar e entrar com a gente, tá bom? Minhas irmãs, glória a Deus, olha, verdade, a Cátia escreveu, verdade, o Espírito Santo não nos deixa enganadas. A Maria Ângela escreveu, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Esse versículo é muito forte, muito profundo, muito verdadeiro. Obrigada, Maria Ângela, por compartilhar, minha irmã. Alguém disse olá, eu tô dizendo olá. A Cátia, aleluia, Jesus. Tenho amado o seu conteúdo. Obrigada. Deus abençoe, minha irmã. Tem mudado tudo. Amém. Como que é seu nome? Tá escrito Mosaico da Estética. Como que é seu nome, minha irmã? Seja muito bem-vinda no nosso meio, tá? A gente estuda aqui de segunda a sexta-feira. Como eu estou no Japão, o meu horário aqui no Japão é das 7h30 da manhã às 8h30 da manhã. Mas geralmente a gente tem passado um pouquinho. E no horário do Brasil é 7h30 da manhã, tá bom? No Brasil. Se você quiser entrar lá no Clube da Bíblia conosco, que daí eu sempre mando o link lá para dizer que eu já comecei ao vivo. Porque como a gente tá na mentoria do Emagreça com a Bíblia, eu também medito lá antes de vir para cá com as minhas irmãs, tá bom? Minhas irmãs, um beijo grande para vocês. Boa noite, Cris. Nós estamos nos despedindo. Depois você vê essa live de hoje, que foi
muito impactante para nós. O Senhor nos reposicionou, o Senhor nos ensinou, nos direcionou. Então depois veja, eu já vou postar ela. O YouTube tá demorando subir muito, tá bom? As lives, muito mesmo. Ontem eu fui conseguir disponibilizar lá no grupo, já era tarde. Boa noite, minha querida. Jesus abençoe. Boa noite para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Um beijo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, tá bom? Podem sair. Deus abençoe.